O ponto de partida da expedição é Porto Velho. Antes de começar o percurso, o barco 2 de dezembro é abastecido com suprimentos para as 2 semanas de campanha. Depois de passar pela inspeção da Marinha, a jornada tem início. As outras 2 embarcações, as chamadas voadeiras, vão auxiliar os profissionais no trabalho de pesquisa. Em 2009, antes da construção da hidrelétrica Santo Antônio, estudiosos começaram a pesquisar a subbacia do Madeira, buscando informações sobre o comportamento da ictiofauna, a vida dos peixes, nas épocas de cheia, vazante, seca e enchente, abaixo e acima da barragem. Aos poucos, a cidade vai ficando para trás. O destino são cursos d'água que compõem a subbacia do rio. Madeira, que transporta boa parte do que se produz e do que se consome no norte do país. Rio de múltiplos usos, abastecimento de cidades, lazer e turismo, exploração mineral, geração de energia elétrica limpa para milhares de brasileiros e, é lógico, a pesca. Quando você trabalha uma subbacia como Madeira, nós temos também afluentes, rios tributários que contribuem para a formação do Madeira. E esses tributários, eles podem desempenhar um papel muito importante na ecologia, na biologia e na própria sustentabilidade do sistema como um todo. Pela grandeza e importância do Madeira, o programa de conservação da ictiofauna se divide em subprogramas. Esse programa ele está atrelado às condicionantes da licença de operação da usina Santo Antônio Energia e são programas que procuram atender às mais diversas demandas dentro da ictiofauna. Para agilizar o trabalho, o 2 de dezembro desce o Madeira por cerca de 850 quilômetros. A pesquisa é feita da jusante para a montante. A descida leva 2 dias e meio sem parar. 11 pessoas compõem a equipe. São biólogos, barqueiros, pescadores, cozinheiro e capitão. Eu comecei a pescar com meu pai aos 12 anos. Minha família toda pescadora. E é incrível onde eu vim parar, né? Mesmo pilotando o barco, eu trabalho na área de peixes, que tem tudo a ver com a minha família. A expedição chega no primeiro ponto de estudo, Lago Sampaio, no Amazonas, ao lado do município de Nova Olinda do Norte. O grande Lago Sampaio, com suas águas escuras, recebe a expedição com o inesquecível pôr do sol. Aqui, a equipe começa suas atividades de pesquisa. Esse trabalho faz parte do subprograma de Ecologia e Biologia e de Taxonomia, Inventário Taxonômico. Eles estão utilizando a rede de cerco para coletar espécies de pequeno porte. E os petrechos são direcionados para diferentes tamanhos de peixes, nesse caso são as piabas. Esse trabalho permite a gente coletar espécies que são dificilmente coletadas, né? Foi através de trabalhos como esse que a gente conseguiu catalogar 1.006 espécies para o Rio Madeira. A diversidade de peixes deu origem ao livro Peixes do Madeira, que se tornou referência para estudiosos e pesquisadores da área, apresentando as particularidades de cada uma das 1.006 espécies catalogadas, fazendo da subbacia do Rio Madeira a mais rica em número de peixes do mundo. Nas malhadeiras, nós colocamos 13 redes, que variam da malha 3 à malha 20. A malha 3, 4, nós conseguimos coletar peixes de tamanho pequeno, como o charuto, que chega a uns 10, 15 centímetros. O charuto para a gente é conhecido como anódos elongados. Já as malhas maiores, como 12, 14, a gente coleta o jaú, por exemplo, que é o zúngaro-zúngaro, que é um peixe já maior. Além disso, em todo ponto que nós realizamos esse monitoramento, nós fazemos as revisões das redes a cada 4 horas, por conta dos predadores.
Todo mundo que vive aqui sabe a enorme quantidade de botos e jacarés que tem, além de piranhas e candirus. E esses bichos acabam comendo os peixes nas nossas malhas. Com todo esse estudo, a gente pode compreender melhor todo esse ecossistema em cada ponto que nós coletamos e no conjunto de todos os pontos. No espinhel, os peixes maiores são capturados para estudo. Os nossos pontos são muito distantes de Porto Velho, então a gente acaba processando esses peixes em campo para eles não estragarem até o percurso ao laboratório. Mas os pontos mais próximos a gente faz o processamento em laboratório. 54,8, 47. Ela vai me falando todos esses dados de comprimento e peso. Eu vou tabulando aqui nessa planilha e depois isso aqui tudo vai para a planilha eletrônica, onde são realizadas as análises estatísticas referentes à Ecobio. Esse aqui é o estômago e esse aqui é o resto do aparelho digestivo dele, que é o intestino. Nesse caso, esse indivíduo aqui é uma fêmea e essa daqui é a gônada. É uma fêmea que já reproduziu. Outro trabalho é o monitoramento do ictioplâncton. O ictioplâncton é uma definição para os ovos e larvas, ou seja, tudo que a gente coleta aqui é levado para o laboratório triado e separado somente ovos e larvas de peixe. Um dos principais objetivos desse trabalho é principalmente analisar a distribuição desses ovos e larvas durante toda a calha do Madeira. Nossa malha amostral ela vai desde a montante do reservatório até a porção mais ajusante em Humaitá. Então a gente tem toda essa malha amostral que é coletada, triada e identificada no laboratório, e a partir daí são feitas algumas análises estatísticas mais robustas para determinar a distribuição, a abundância e principalmente a interferência dos tributários nessa distribuição das larvas. Morador de Nova Olinda do Norte, seu Castilho é pescador há 35 anos. O nosso mercado aqui na cidade o consumo é pouco, então quando abastece a cidade, a gente desloca esse peixe para Manaus e para outros municípios e até para outros estados, como o Pará, por exemplo. Nós temos duas safras. Nós temos uma safra que começa no período de março a junho e o outro que começa no período de agosto a outubro. O peixe mais consumido aqui é o jaraqui nessa época, né? E depois do período de agosto vai ser pacu, curimatã, sardinha, aracu. Hoje aqui vai mais ou menos 5 toneladas. Mas tem barcos aí que leva de 10, 12, 15 toneladas. Saindo do Lago Sampaio, começa uma chuva forte, típica da região amazônica. São 200 quilômetros rio acima e muitas horas de navegação até Nova Aripuanã, onde está mais um tributário do Madeira, Rio Aripuanã. O peixe é vendido pelas ruas da cidade e a procura é grande. Os cerca de 2.000 pescadores contribuem para a economia local. O dia mal amanhece e as equipes de trabalho já deixaram a embarcação grande rumo à captura dos peixes. São no mínimo 24 horas de pesquisa em cada local. Nova Aripuanã fica para trás. O 2 de dezembro continua no Amazonas. A expedição chegou junto com o raiar do dia. A cidade tem o nome do rio, Manicoré, e é referência entre Manaus e Humaitá, com seu comércio e ruas movimentadas. O pescado chega bem de manhãzinha, vindo de pequenas canoas artesanais ou de embarcações maiores. Depois do esforço da pesca, o desafio é vencer o barranco, para depois vender o pescado. Nós temos aqui tambaqui, filhote, jaraqui, pacu, tem a piranha,
Você tem ideia de quantos quilos você vende por dia? Uma média de 50, 100 quilos por dia. Só no mercado aqui, só em Manicoré. O amazonense, né, gosta de comer o peixinho. Para mim, o peixe é a alimentação principal. Sem o peixe, a gente não vive. Um depende do outro. O ribeirinho depende do peixe, o peixe depende do ribeirinho para poder conservar, né? Pescar na hora certa. Se pesca na hora errada, vai faltar depois na mesa do consumidor, principalmente dos mais pobres. O trabalho é árduo em cada ponto, requer esforço. A pesquisa continua e a sequência se repete. 81, 27 e 60. Depois de mais 9 horas de viagem, chegamos no Rio Marmelos, com sua paisagem de tirar o fôlego. E o que dizer do encontro das águas? A acolhedora comunidade de Bom Suspiro conta a sua história. O distrito no total, a sede e adjacências, em torno de 80 famílias. A maioria de populações tradicionais aqui. Segundo nossos moradores mais antigos, se deu devido ao Rio Marmelos mesmo. E que ainda hoje é o rio com maior potencial piscoso do município. Quando fica escasso o Rio Marmelos, temos a opção do Madeira, que é alguns que sobrevivem em um certo período do ano da pesca. O senhor nasceu aqui em Bom Suspiro? É bem adinho do paraíso, logo aqui nessa boca aí. Hoje o senhor está com? 79. Quando é que o senhor começou a pescar? Desde que quando eu tinha uns 9 anos. Eu já nasci para pescar mesmo. Eu gostava. Sempre eu usei a pesca. Eu vendia tambaqui quando eu matava barato, era R$2, R$2.000 naquele tempo. E eu sempre não faltou dinheiro do meu bolso de pesca de peixe, não. Até quando que o senhor quer pescar? Até quando eu aguentar. Até quando eu puder ir, né? Porque velhinho assim vai caindo, caindo, caindo. Até o próximo ponto da pesquisa, são mais 26 horas de muito rio e imagens de beleza singular. A noite chega, o dia amanhece e no fim da manhã, a expedição se depara com os caminhos estreitos que levam ao Puruzinho, ainda no Amazonas. São curvas sem fim de verdes dos mais variados tons. O real se confunde com o reflexo. E depois de mais uma curva, o lago se manifesta. Enquanto a pesquisa continua, a comunidade, escondida pelas árvores, se apresenta. São 23 famílias, convivendo em sintonia com a natureza e com o alimento que vem do lago. Com 3 anos eu fui para o Humaitá estudar, em 84. Aí com 94 eu voltei, porque eu tive que casar. Meu esposo nasceu e se criou aqui, né? Daqui 44 anos que ele mora aqui. A profissão dele é pescador, né? Para o Humaitá que ele leva para vender. A senhora teve as filhas todas aqui? Todos aqui. Quantos filhos são? 7. Tem um pingo de vontade de sair daqui. Nem um pingo. Tudo que a senhora precisa está aqui? Está aqui. O que o senhor costuma pegar aqui? A gente pega ratoarana, pacu, curimatá, jaraqui, surubim, caparari, tudo a gente pega, né? Cará. Quando enche, que nem agora, ela fica meio ruim, né? Aí quando abaixa a água, fica melhor de pescar. Né? A gente pega esses 15 quilos, 20 quilos de peixe, né? Quando enche o isopor, a gente leva na cidade e vende. Voltando para Rondônia, a próxima parada é o Rio Machado, porta de entrada para Rondônia e o principal tributário do Madeira. Aqui são 2 pontos de estudo, na Foz e a 10 quilômetros rio adentro. Nós temos uma biodiversidade fantástica no Madeira, algo que até então não se imaginava. Então é nesse sentido que nós temos que evoluir, e é assim que a ciência evolui. Na sequência, o 2 de dezembro fica no Madeira, enquanto a equipe embarca para chegar na reserva extrativista Lago do Cuniã. A entrada de barcos grandes é proibida. A recepção fica a cargo dos passarinhos.
E como em todos os outros lugares, os cientistas buscam suas preciosas informações. Esse monitoramento ele é feito através de registros por questionários diários de desembarque. O Valdinei vai poder falar um pouco, ele é o nosso auxiliar de campo aqui da comunidade de Cunhã. Como é que é o trabalho, Valdinei? Aqui a gente pega o nome do pescador, aí a gente nota a qualidade de peixe, né? De onde ele pesca, o local de pesca dele, quantos quilos ele pega, o valor do... Cada peixe tem um valor. Eu pescava, né? Era pescador. E todo mundo aqui se conhece. É importante que a gente está sabendo onde as espécies que tem mais, aqui diminuiu. Aqui o próprio pescador também ele fica informado, né? Sabendo quantas quantidades, que é a qualidade que tem mais peixe, que está diminuindo. Nós temos uma malha amostral distribuída em 7 colônias. Essas 7 colônias elas estão divididas, parte delas a montante e parte delas a jusante do eixo da barragem, aonde técnicos da Neotropical visitam semanalmente e mensalmente são colhidas informações de desembarque pesqueiro. Essas informações elas são muito úteis para nós, técnicos, para analisar a composição e a produção pesqueira de uma determinada região. Então, ao longo de uma série histórica, você está apto a mostrar como realmente está se comportando a pesca naquela região. O meu avô chegou aqui em 1914. Eu mesmo estou na quarta geração na minha família já tem, né? Na época, quando não existia gelo, não tinha energia, era o peixe de salga, né? Entendeu? Charqueado, que a gente chama de salgado, entendeu? Ele pegava um tambaqui, 3, 4, charqueava e ia trocar por um açúcar, um café, caminhava aí até chegar uma comunidade que tinha um comérciozinho para troca. Quer dizer, já era a sobrevivência, já passou a ser a pesca, né? Na década de 50 para frente já foi fortalecendo a pesca, né? Inclusive até hoje, né? A gente queira ou não queira, 70% hoje dos moradores, nós estamos hoje em quase 400 pessoas, em 83 famílias sobrevivem. Desses aí 70% é pescador, sobrevive da pesca, né? Nós temos uma área de várzea em torno de 63 lagos, é muito grande a área de várzea, né? Que é um potencial, um berçário de criação de peixe, de ser vivo. Quando se fala em peixe, entra aves, tudo, porque é um ciclo da natureza. Quando uma espécie está causando pressão, nós temos consciência, nós paralisamos, nós mesmos aqui. Ah, mas o homem ele é agressor, ele vai lá, ele tira o último cadê de peixe aqui. Não existe isso, não. Que peixe mais você pegava fora o pirarucu? Tambaqui, tucunaré, todo peixe. Se a senhora quisesse comer, comia. Agora tem até lanche aqui no porto. Começo era canoa do São Merino, né? Agora é lanche. Né? A Cunhã é tudo pra mim. Voltamos para o Madeira e a subida continua. São mais 5 pontos de monitoramento. Cujubim, na Calha do Madeira, 2 pontos no Igarapé Belmont e 2 no Igarapé Jatuarana 2. O último ponto é bem próximo da barragem da hidrelétrica, chamado pelos pesquisadores de Santo Antônio Jusante. É em Porto Velho, local de partida, junto com o desembarque pesqueiro, que o 2 de dezembro chega. Apesar de ser o fim da expedição, o trabalho de monitoramento da ictiofauna continua acima do reservatório. A montante do Madeira, mais 6 pontos são pesquisados. Eu me sinto realizado, me sinto completo como biólogo. Eu estou contribuindo para a ciência. Contribuir para a ciência é um legado para as futuras gerações. Bom, acho que para todo biólogo, trabalhar na Amazônia é um sonho. E eu pude realizar esse sonho fazendo parte desse trabalho. E como ictióloga, para quem gosta de trabalhar com peixe, trabalhar nessa bacia, com essa variedade de espécies, é um privilégio. Tendo a oportunidade de conhecer cada localidade dessa, ter o contato com o povo da minha terra, é uma coisa que me traz muita gratidão. Poder trabalhar com o que eu gosto na minha terra.